Olha essa palavra. Como falante de português, como você a pronuncia? Porta? 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 Ou talvez porta? Independente de como você pronuncia o fonema central da palavra, você vai reconhecê-lo como fonema R. A maioria das línguas do mundo possui um fonema que é considerado um tipo de R. Esses sons são chamados de consoantes róticas. Mas o que faz uma consoante ser considerada rótica? Como vimos, em português o fone associado a esse fonema varia grandemente entre os falantes, mas segue sendo interpretado como um R. Se observarmos a cartilha de consoantes pulmônicas do alfabeto fonético internacional, podemos identificar as consoantes mais comumente consideradas róticas por seu símbolo ser derivado da letra R, maiúscula ou minúscula, do alfabeto latino. Isso inclui sons alveolares, como a vibrante alveolar RA, o tap alveolar RA e a aproximante alveolar RA. Sons retroflexos também podem ser um tipo de R, como o flap retroflexo RA e a aproximante retroflexa RA. E sons uvulares também podem ser um R, especialmente a vibrante uvular RA e a fricativa uvular sonora RA. Se a gente observar as características fonéticas desses fones todos, não dá para ver nada que eles todos compartilhem. Eles podem ser vibrantes, taps, flaps, fricativas ou aproximantes e podem ocupar diferentes lugares de articulação. O que é certo é que o fonema identificado como um R numa língua pode variar entre esses diferentes fones, seja na forma de alofones ou como variações de diferentes dialetos, que é o caso que vimos com o R em porta do português. Outro caso interessante de grande variação alofônica desse fonema a gente pode encontrar no persa. O R do persa, quando em posição intervocálica, é pronunciado como um tap alveolar, tare. Quando no início de uma palavra, ele é pronunciado como uma fricativa alveolar sonora não sibilante, jus. O que é uma fricativa alveolar sonora não sibilante? Bem, é basicamente uma fricativa sonora, como um Z, mas sem produzir esse som sibilante, z, usando em vez disso algo como j. É um pouco complicado, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, então já se inscreve no canal para não perder quando ele sair. Continuando, quando o R do persa aparece antes de uma consoante surda, ele se torna uma vibrante alveolar surda, harkan. E quando ele aparece antes de uma consoante sonora, ele se torna uma vibrante alveolar sonora, arzan. Tá, mas se não tem nenhum aspecto fonético que una esses sons todos, o que faz com que as línguas os considerem um tipo de R? O que faz deles uma consoante rótica? Basicamente, a única coisa que eles possuem em comum são aspectos ligados à fonotática. Entenda detalhes sobre fonotática no meu vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Em línguas que tenham um ataque ou uma coda complexos, ou seja, formados de mais de uma consoante, a consoante rótica costuma ser aquela que aparece logo ao lado da vogal. Assim, em ataques é comum encontrarmos sequências do tipo pra, fra, sra, kra, gra, mas não rpa, rfa, rsa, rka, rga. Da mesma forma, em codas, a gente pode encontrar sem problemas sequências do tipo arm, arv, arl, arj, ar. Mas é raríssimo encontrarmos línguas com sequências do tipo amr, avr, alr, ajr, akr. Outro ponto interessante é que o lugar de articulação da rótica costuma ser irrelevante para as restrições fonotáticas da língua. Consideremos uma língua hipotética onde os ataques possam ser formados por uma sequência de uma oclusiva seguida de uma soante e que a língua possua 3 oclusivas, pá, tá, cá, e 4 soantes, ma, na, lá, ra. Vamos considerar que o R aqui é uma vibrante alveolar mesmo, ra. Agora consideremos que existe uma restrição de que a soante não pode ocupar o mesmo lugar de articulação da oclusiva que a precede. Como nenhuma das soantes é velar, todas elas podem aparecer depois do K. Kma, Kna, Kla, Kra. Com P, as sequências Pna, Pla e Pra são possíveis, mas Pma não, pois o M usa o mesmo lugar de articulação do P. E para o T?
tma é possível, e tna, tla, tra, a princípio não deveriam ser permitidos. Mas tra é permitido sim, mesmo usando o mesmo lugar de articulação do T. É como se o lugar de articulação do R não fosse relevante. As consoantes róticas formam o grupo das chamadas consoantes líquidas junto com as consoantes laterais, as consoantes do tipo L. As laterais são sim mais fáceis de definir foneticamente que as róticas, pois elas se caracterizam pelo ar passando pelos lados da boca. Quanto ao conceito de líquida, que une esses dois grupos de consoantes, eu já falei dele brevemente no meu vídeo sobre escala de sonoridade. Basicamente, o que une essas consoantes como líquidas é sua combinação com outras consoantes nos ataques e codas das sílabas. Mas quando uma rótica e uma lateral aparecem juntas, mais frequentemente na coda de uma sílaba, a rótica costuma aparecer mais próxima do núcleo. Por isso, sequências como arl são muito mais comuns que sequências do tipo alr. Muitas línguas possuem apenas uma consoante líquida que pode então ser uma lateral ou uma rótica, ou muitas vezes ocorre variação livre entre as duas. Se a língua permite ataques complexos de mais de uma consoante, a líquida costuma ser considerada uma rótica, pois não costuma ter uma pronúncia lateral nessa posição. Ou seja, se só há uma líquida na língua, é quase certo que sua pronúncia será algo como kra, tra, shra, ou kra, tra, shra, e não kla, kla, shla. Apesar de toda a variação fonética que uma consoante rótica pode ter, a maioria das línguas do mundo possui apenas uma consoante rótica. Num levantamento de 316 línguas pelo mundo, 23,3% delas não apresentaram nenhuma consoante rótica, ao passo que 57,7% mostraram possuir apenas uma rótica. Só 16,4% possuem duas róticas, e uma mixaria de 2,5% possui três róticas. Todas as línguas do mundo que diferenciam três róticas parecem ser limitadas à Austrália. Línguas com mais de uma rótica não costumam contrastá-las em todas as posições. A gente pode notar isso no basco, catalão, espanhol e português, todas as quais possuem duas róticas, mas elas apenas contrastam entre vogais. Em português, por exemplo, a gente distingue as duas entre vogais como em caro versus carro. Mas no começo das palavras, como em rato, apenas uma pode ocorrer. E o mesmo vale para uma posição após outra consoante, ou no final de sílabas, como em trator. Concluímos assim que consoantes róticas são definidas pelo seu comportamento fonotático e não aspectos fonéticos. A gente pode notar isso ao ver como uma mesma consoante pode ser considerada rótica numa língua e não em outra. Uma fricativa ovular sonora, ra, por exemplo, é um alofone da consoante rótica em alemão, como na palavra braun, por exemplo. Já em árabe, ela não é uma consoante rótica, podendo inclusive aparecer depois da rótica, como em farg. A razão de as línguas pelo mundo tratarem esse conjunto específico de fones dessa maneira, como um fonema R, ainda é um ponto não bem esclarecido. Considerando que elas são tão variáveis, é complicado entender o que faz terem um comportamento similar na fonotática de línguas humanas. Talvez um dia esse mistério seja esclarecido. E eu tenho uma novidade, agora você pode apoiar o canal pelo Apoia-se e me ajudar a seguir trazendo conteúdo. Apoiadores também recebem alguns pequenos benefícios em agradecimento pelo apoio. Confere lá a campanha, o link está na descrição. Mas você ainda pode fazer uma contribuição espontânea via Pix ou PayPal do valor que você achar justo ou que tem possibilidade de doar. Qualquer realzinho já será muito importante. E claro, outras formas de você ajudar o canal são se inscrevendo e ativando as notificações, além de ajudar no engajamento com sua curtida, seus comentários e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E me segue também lá no Instagram para mais conteúdo. Obrigado e até a próxima!